A palavra de Deus que muda a nossa maneira de ser, não sou eu. Por mais que eu quero mudar você, não consigo. Eu posso falar, eu posso ficar chateado, eu posso até dar um soco, mas eu não posso mudar você. Eu sou incapacitado de fazer isso. Mas agora a palavra de Deus, sim, muda uma pessoa. E já está a gravar? Glória a Deus. E tão bom é, quando eu falei sobre a igreja umas semanas atrás, quando eu falei assim, não importa a quantidade de pessoas que está numa igreja, mas sim o crescimento espiritual de cada um que está dentro da igreja. E ultimamente eu tenho visto, nós temos visto, muito crescimento espiritual nesta igreja. E isso dá uma alegria que não há dinheiro que paga. Não há dinheiro que pague isso. Ver um irmão em Cristo a crescer com a palavra de Deus, mudar a sua maneira de viver, mudar a sua maneira de falar, é algo que é indescritível, é algo incrível para um pastor ver isso. Então nós sabemos que a palavra de Deus está realmente a transformar as pessoas. E hoje eu vou falar um tópico que se calhar à primeira vista é algo simples, você está farto de ouvir, mas eu creio que vai mudar a sua vida, que é o seguinte, já estás ligado àquela máquina? Glória a Deus. Eu vou falar sobre o perdão, o pecado e o perdão. Diga comigo, perdão, pecado, pecado, perdão. Igreja, é impossível eu falar sobre o perdão sem falar a salvação. Até digo mais, e quem está a escrever, escreve isto. Quem não tem a segurança eterna, quem não tem a certeza que está salvo, nunca vai entender o que é o perdão. Nunca. A pessoa nunca vai entender o perdão de Deus verdadeiro se não tem a segurança eterna. Se não sabe, está salvo. É verdade ou não é verdade? Uma pessoa que sabe estar salvo, uma pessoa que sabe que ainda de vez em quando peca, e vou falar isso hoje, porque esta coisa de pecado e perdão de Deus está muito mal visto, não é falado muito bem dentro das igrejas, porque nós pensamos uma coisa, mas afinal é outra. Mas eu quero vos dizer uma coisa, Deus vos ama por quem você é, por aquilo que você acredita, não por aquilo que você faz. Ouvi bem? Deus vos ama por aquilo que você acredita. Se você acredita nele, ele olha para aquilo e não olha para aquilo que você faz. Ele ama você incondicionalmente. Aquela música no início que nós cantamos, Incrível Graça. Quem acredita nisso? Porque é mesmo uma incrível graça. A graça de Jesus Cristo nos trouxe para esta terra, através do sangue, através da morte na cruz. É incrível que nós temos acesso ao Pai através do sangue dele. E quem está em Cristo, todos os pecados foram perdoados. Todos. Faz parte da salvação. Diga comigo, faz parte da salvação. E vou ler aqui uns versículos para você entender a salvação. Aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não virá a vida, mas a ira de Deus sobre ele ainda permanece. Sendo, pois, justificados pela fé. Eu fui justificado, e você? Eu fui justificado pela fé em Jesus. Eu sou justificado. Eu erro, eu tenho erros. Erro. Eu peco, de vez em quando. Não ando aí a pecar tudo a torto e a direita, mas eu ainda peco. Mas eu sei que sou justificado. Eu sei, quando eu estou perante de Deus, quando eu morro, que eu vou morrer, todos nós vamos morrer, eu sei que Deus vai olhar para mim. Ele não vai olhar para os pecados que cometi, mas Ele vai olhar para por aquilo que eu acredito. Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que Ele veio, Ele morreu para mim. Eu acredito que todos os meus pecados do passado, hoje e futuros foram cravados naquela cruz. Eu sei que tudo o que eu fiz no passado, tudo o que possa fazer hoje,
porque ainda posso pecar hoje. Amanhã, para a semana, aqui a 1 ano, aqui a 10 anos, tudo aquele pecado foi cravado na cruz do Calvário. E eu sei que quando eu estou perante Jesus, que Deus, Ele não vai me negar a entrada no céu. E quem tem a certeza disso? Isso é ter a segurança eterna. Mas eu peco, mas eu faço isso. Mas espera, aguenta aí, porque eu vou falar isso hoje. A Bíblia fala assim, em 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós fomos redimidos, fomos resgatados, Jesus pagou o preço para nós termos a salvação, somos justificados, nós temos a vida eterna. Vamos lá, 1 João 5. Esta é só uma introdução daquilo que eu vou falar sobre o pecado e sobre o perdão de Deus. Para você entender o que é, primeiro, a vida eterna. Amém? 1 João 5:10. Então diz assim, 1 João 5:10, quem crê no Filho de Deus, levanta a mão, bem alto, em si mesmo tem testemunho, você tem testemunho, quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Versículo 11, e o testemunho é este, igreja, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Ele deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Não há outra maneira, não há outro caminho. Você pode tentar, mas não vai dar. O único caminho que leva à salvação é por Jesus Cristo. Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para criais no nome do Filho de Deus. Glória a Deus. Este é o testemunho que nós temos a vida eterna. Se você sabe, a segurança eterna é a chave, igreja, para você entender o que é o pecado e o que é o perdão. Se você não tem a segurança eterna, você não vai entender esta mensagem. Você ainda vai continuar a andar na condenação. Quando você sente condenação, não é de Deus. Não é de Deus. E nós vamos ver pela Bíblia hoje que todos nós aqui, todos, sem exceção, e você pode pôr uma capa, pode pôr uma máscara muito espiritual, muito brilhante, mas todos nós aqui, todas as pessoas que já aceitaram Jesus e têm a vida eterna, pecam. E quem prega o contrário é mentiroso. É mentiroso, porque é falso. E nós vamos ver um homem chamado o Paulo. Temos de ver o Paulo. Temos de ver o apóstolo Paulo. E vamos ver o que ele falava sobre isto. Mas eu quero deixar bem claro, todas as pessoas que já aceitaram Jesus, nunca vai ser perfeito, vai pecar até morrer, mas há uma diferença, igreja. Os meus pecados e os seus pecados já foram perdoados. Foram perdoados ontem, foram perdoados hoje e vão ser perdoados eternamente. É a diferença entre eu e a pessoa lá fora no mundo. Amém? Amém? Então, como é que eu posso receber o perdão de Deus? Primeiro vamos a Eclesiastes. Ver uma coisa aqui. Eclesiastes 7. Vamos lá ver. Eclesiastes 7, versículo 20. Não sei se vamos abrir a Bíblia muitas vezes hoje, mas eu tenho aqui muito versículo bíblico para falar. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim, como é que eu posso, alguém pode perguntar assim, como é que eu posso receber o perdão de Deus? Como é que eu posso receber o perdão de Deus? Em primeiro lugar, você tem que entender uma coisa, a sua natureza. A nossa natureza, Samuel, é de pecador. Nós herdamos, através de Adão e Eva, através da caída do homem, nós herdamos essa vida pecaminosa. Nós herdamos isso, a nossa natureza é essa. A Bíblia fala assim, veja, Eclesiastes 7, versículo 20. Não há homem justo
sobre a face da terra, que faça o bem e que não peque. E se você vai ver em Romanos 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos vão cair short. Como é que eu digo em português? Vão ficar aquém. Todos nós. Ninguém é perfeito. Ninguém vai chegar à perfeição. Ninguém. Ponto final. Amém? Este é o problema, igreja. E quem está a escrever escreve isto. O problema é a nossa carne. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Este é o problema. A nossa carne é o problema. Rui, a nossa carne é o grande problema. A nossa carne, sogro, é uma chatice. Às vezes há pessoas que perguntam assim, mas eu próprio já fiz a pergunta sobre mim e também sobre os outros. Poxa, se eu já recebi Jesus, eu creio em Jesus, eu tenho fé em Deus, por que é que eu ainda faço aquilo? Por que é que eu ainda sou atraído para fazer aquilo? Quem já fez essa pergunta? Vá, tira a máscara. Porquê que eu sei que não devia de fazer, mas eu vou fazer? Porquê que a gente faz isso? Porquê? É a nossa carne. A nossa carne fala muito mais alto, às vezes, que o nosso espírito e a nossa alma. Veja lá em Romanos, vá lá, Romanos 7. Romanos 7, versículo 14. Às vezes, no passado, igreja, e não entendia isto, e não entendia porque é que eu, ou as pessoas à minha volta, continuavam a fazer a mesma coisa. E às vezes a gente pregava assim, olha, já vistes? Já vistes? Olha, tens de pôr bem com Deus. Olha, tens de pôr bem com Deus. Olha, tens de pedir perdão pelos teus pecados. E vou dizer uma coisa aqui pouco, e estava a falar com o meu cunhado na sexta-feira. Mas eu vou dizer agora, para você entender o que é a graça de Deus. Você sabe, como filho de Deus, você não tem que estar a pedir sempre perdão a Deus. Você não tem que estar sempre a pedir perdão a Deus. Continuamente, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Você mostra-me um versículo bíblico, um só, que diz que nós temos que pedir perdão a Deus constantemente. Não há. Há um versículo na Bíblia que eu vou falar aqui pouco, em 1 João, que fala... Exatamente. Mas vamos ver o contexto dessa... Mas eu e você estamos aqui, que ainda pecamos, você não tem que estar sempre a pedir perdão a Deus. Você já está perdoado. Você já está perdoado. Você já está perdoado. Eu espero que esta mensagem, esta palavra que estou a dar, que liberta você hoje, liberta aquelas pessoas que estão a ouvir esta mensagem, que você comece a andar na liberdade e na graça de Deus, porque foi isso que Jesus, é essa a razão que Jesus morreu na cruz. Glória a Deus. Romanos 7, versículo 14, diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha o que o apóstolo Paulo dizia aqui. Este é o homem que escreveu praticamente 2/3 do Novo Testamento. Ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Oh my God. Este é vendido sob o que é? O pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborrece, isso sim eu faço. Aquilo que quer fazer, aquilo que não quer fazer, eu faço. E depois diz assim no 21, veja lá no 21. Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quem está a identificar com esta palavra? Quem quer fazer o bem, mas está sempre a fazer o mal? Você pode levantar a mão, porque eu também levanto. Porque às vezes acontecem umas coisas, a gente... Não é? A nossa carne já começa a despertar. É ou não é? Vocês estão a olhar para mim tudo... Está tudo bem? Está tudo bem?
Hã? Você pode... A gente quer fazer o bem, mas em vez de fazer o bem, a gente faz o mal. Em vez de a gente cumprimentar uma pessoa que a gente sabe que tem que cumprimentar, a gente... Tu levavas, mas era um... Você pode... Porque somos todos iguais. Porque segundo... Olha, o versículo 22. Porque segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas às vezes a minha carne... Eu quero falar bem com aquele irmão, mas às vezes a minha carne salta. Às vezes eu quero me controlar, mas às vezes eu não consigo. Porquê? Porque o apóstolo Paulo diz aqui, os meus membros outra lei, mas batalha contra a lei do meu entendimento. Eu quero fazer, mas eu não faço. Versículo 24, miserável homem que eu sou. Este é o Paulo a falar. Ele a dizer assim, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, como o entendimento, servo a lei de Deus, mas com a carne, diga comigo, com a carne. Este é o Paulo a falar. Mas com a carne, a lei do pecado. Isto é o Paulo a falar. Veja lá, Gálatas, mais à frente. Abre em Gálatas 5:17. Este é para você entender porque é que ainda nós pecamos. Mas eu não posso pecar porque... Gálatas 5, versículo 17. Diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito. Como isso é tão verdade? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se uns um ao outro, para que não façais o que quereis. Você quer mais que isto? O Espírito batalha contra a carne. Você quer fazer o bem, mas faz o mal. Ouça. Igreja, entenda uma coisa, todos os dias da vossa vida, até o final da vossa vida, você vai sempre ser levado para a vossa carne fazer o mal. E não estou a dizer para você fazer o mal, mas é uma natureza que está dentro de nós. O Paulo estava a dizer que é uma natureza que está dentro de nós. O próprio Jesus falava isso. Os próprios discípulos faziam isso. Veja lá, Mateus 26, um bocadinho mais para trás. Mateus 26, este é o próprio Jesus a falar. Mateus 26, versículo 40. Para quem não sabe, isto foi aquela parte na Bíblia onde Jesus foi orar no jardim. Isto foi na noite que ele foi traído, na noite que ele foi prendido, na noite que ele foi levado, foi orar. E no versículo 40 ele diz assim, vê, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então nem a hora puder vigiar comigo. Vigiei e orei, para que não entreis em tentação. Na verdade, ouça igreja, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes a gente pensa, quem já foi orar e depois de repente acontece uma coisa, alguém vai à porta, ou o espírito, o verdadeiro eu estou sempre pronto, mas em minha carne é fraca. O verdadeiro Stephen, está sempre pronto para orar. Mas a minha carne nunca está pronto para orar. O verdadeiro Stephen está sempre pronto para perdoar o próximo. Mas o Stephen carnal já não quer perdoar. O Stephen aqui, o verdadeiro Stephen, eu amo, eu quero amar. Mas a minha carne não quer fazer isso. A minha carne quer falar mal dos outros. Você está a entender? A nossa carne é fraca. E estou a dizer isto para quê? Para você não se sentir condenado quando você peca, quando você cai, quando você cai numa tentação, quando você cai em alguma coisa na sua vida, não quer dizer que você perdeu a sua salvação. Em nenhuma parte da Bíblia diz que você vai perder a sua salvação porque você peca. Nenhuma parte da Bíblia fala isso. Você é salvo por crer em Jesus. Você crê em Jesus? Creio. Então você está salvo. Tem fé em Deus? Tenho. Então você está salvo. Vai continuar a pecar? Infelizmente vai. Porquê? Porque você é carne.
Porque você é carnal. E o que é que você quer carnal? Você pode orar. Você pode até jejuar a semana toda. Você pode orar a semana toda. Você pode acordar às 6 da manhã, pode orar às 11 da noite, pode fazer uma vigília à meia-noite até às 4 da manhã. Você pode orar, falar em línguas, fazer isto e aquilo. Mas eu quero vos dizer uma coisa, nada disso você vai aproveitar. Nada. Porque você vai continuar a ser carnal. Você vai continuar a viver num corpo que é carne. Você vai sempre ser levado a fazer coisas que não deve. Mas você faz porque a vossa carne é fraca. Mas Deus dá uma grande promessa. Uma grande promessa, igreja. Que Ele vai transformar o nosso corpo. Isto é agora para os mais velhos na igreja. Quem já ouviu isto assim? Pastor, mas nada que corrompe, nada que é corrompido vai entrar no céu. Quem já ouviu isto? Já ouviu, sogra? Nada que é corruptível vai entrar no céu. Quem já ouviu isso? E isso é verdade. Mas a grande promessa de Deus é que Ele vai transformar o nosso corpo. Você quer ver? Veja lá. 1 Coríntios 15. Que grande promessa que Deus nos dá aqui. No passado, quando eu ouvia assim, ninguém vai entrar no céu, ninguém vai entrar no céu que é corruptível, que é corrompido. E pensei, poça, como é que eu vou entrar no céu então? Poça, como é que eu vou entrar no céu? Como é que eu, miserável homem que eu sou, que o Paulo falava, miserável homem que eu sou, que todas as minhas boas obras é trapos de imundícia diante de Deus, como é que eu vou entrar? Se a Bíblia fala que nada vai entrar no céu, que é corruptível, como é que eu vou entrar? Até eu entendi esta palavra. Até que eu entendi que o nosso corpo, glória a Deus, vai ser transformado. Deus vai nos dar um corpo novo, glorificado. 1 Coríntios 15, versículo 50. Diz assim, glória a Deus. Ouça-me só esta. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Quando eu vi isto, igreja, as pessoas ficavam por aqui e pensavam assim, poxa, como é que eu vou entrar no céu então? Como é que eu vou entrar no céu? Não é, cunhado? Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou ver Deus? Se eu sou um homem como eu sou homem carnal, como é que eu vou entrar? Até um dia que li verdadeiramente o resto do versículo. Eis aqui vos digo em mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trompeta, porque a trompeta soará e os mortos, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados, igreja. Glória a Deus. E quando isto, onde é que a gente está? Versículo 23. Porque convém que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir na imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Veja lá em Filipenses. Vá lá em Filipenses 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Até nisto Deus tem uma resposta. Porque eu sei, a minha carne não vai entrar no céu. A maneira que eu sou, eu não vou entrar. Da maneira nenhuma. Às vezes eu penso coisas que você... Às vezes eu penso assim, se eu, durante a semana, de segunda a domingo, tudo aquilo que eu já pensei de segunda a domingo, se for posto aqui nesta tela, meu Deus.
Não é, sogra? Se tudo nós pensamos no nosso interior, homem interior, no nosso íntimo, todos os dias, quando ninguém está à volta e nós pensamos sobre outras pessoas, tudo aquilo que nós pensamos for posto nesta tela, e se tudo que nós dissemos for posto aqui numa coluna, tudo o que nós falamos sobre os outros, tudo o que nós pensamos for posto numa coluna assim, não se digo nada. Então aí sei que a minha carne de maneira nenhuma vai entrar no céu, mas agora eu sei que Deus vai transformar o meu corpo. E eu vou entrar porque o meu corpo vai ser um corpo glorioso. Glória a Deus. Veja que Filipenses 3, versículo 17. Sede também os meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos dá, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos de cruz de Cristo. O fim de Deus é a perdição, o Deus deles, letra pequena. O Deus deles é o ventre e a glória de Deus é para a confusão deles mesmos, para que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, glória a Deus, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido. O nosso corpo é um corpo abatido. Quando você morre, você vai morrer com o corpo abatido. Para ser conforme ao seu corpo glorioso. Glória a Deus. Segundo o seu eficaz poder e sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Você sabe uma coisa? Às vezes eu penso assim, aquelas pessoas que morreu de cancro, por exemplo, que são salvos. Há pessoas que morrem de cancro e são salvos. Até há pouco tempo, um grande homem de Deus morreu com cancro. Eu comecei a pensar nisso porque o meu pai também morreu de cancro. E quando nós vimos ele no funeral, não é? No caixão, ele não estava, não conhecia o meu pai. Não conhecia ele. Não conhecia que ele estava magro, estava abatido. Mas quem morre acreditando em Cristo e tem fé em Deus, Deus promete aqui que vai transformar o nosso corpo num corpo glorioso. E você quer ver mais uma grande promessa que Ele dá? Veja lá em Apocalipse 21. Glória a Deus. Apocalipse 21, versículo 21. Glória a Deus. Portanto, aqui em Filipenses, nós vemos que a nossa cidade está nos céus, não é? Que nós esperamos Jesus Cristo. Veja lá o que diz aqui, Apocalipse 21, 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, não este João, é o João da Bíblia, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adeçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o meu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja o versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Você já viu, quando você vai receber um novo corpo glorioso, Deus vai limpar os olhos de toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode morrer como você morre. Você pode morrer com uma doença, por exemplo. A gente não pode falar isso na igreja. Não, você pode, como um salvo, como um filho de Deus, você pode muito bem morrer como uma doença. Não quer dizer que você não é salvo. Mas a promessa de Deus é que Deus vai transformar o seu corpo. E um dia todo o olho, Deus vai limpar os seus olhos de todo o choro. Que grande promessa. Que grande promessa. Glória a Deus. Então, o que é preciso para
para ter o perdão de Deus. O que é que significa a palavra perdão? Significa limpar a conta, perdoar, cancelar a dívida. Ninguém merece ser perdoado. Ninguém merece. Olha para si, olha para o seu irmão do lado. Acha que ele merece ser perdoado? Ninguém merece ser perdoado. Ninguém merece ser perdoado. O facto de eu sou perdoado, Deus me perdoa, é um grande ato de amor, misericórdia, um grande ato de graça que Ele dá a todos os filhos. Eu não mereço ser perdoado, mas eu sei que sou perdoado. Eu não mereço ser perdoado, mas eu sei que sou perdoado. 1 João 2, versículo 2. Sim. Aliás, pode ser a partir do versículo 1. Meus filhinhos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, não pecas. Diga comigo, não pecas. Olha para o irmão do lado, não pecas. Mas, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Quem? O justo. Você está a ver? Quem peca aqui, levanta a mão. Você tem o advogado, não se preocupe. Você tem o advogado. O justo. Glória a Deus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja lá em Efésios 1, versículo 7. Vamos abrir só um pouco a Bíblia. Versículo 7 diz assim: no qual temos a rendição pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E há mais versículos que você eu posso depois, quem quer tirar uma foto, pode tirar uma foto, eu posso enviar esta mensagem se querem. Mas aqui o que eu quero frisar aqui é o seguinte: se você crê em Jesus Cristo, você acredita em Jesus e tem fé em Deus, você é salvo. Você não pode perder a sua salvação. Você não pode manter a sua salvação. Você está salvo. Uma pessoa que é salva está perdoada. Ponto final. Não há outra maneira de pôr. Você não pode ser perdoado hoje e não ser perdoado amanhã. Se você está perdoado hoje, você está perdoado amanhã. Você está perdoado daqui a uma semana. Você está perdoado daqui a 10 anos. Mas é assim tão fácil? É. É como a salvação. Se você está perdoado hoje, está perdoado internamente. Você não pode ser perdoado hoje e perder o perdão de Deus amanhã. Não funciona assim. Não funciona assim, porque o sangue de Jesus Cristo limpa de tudo, limpou todo o pecado, tudo. Você está perdoado dos pecados ontem, dos pecados hoje e dos pecados internamente. Amém? É assim tão fácil? É. E aquela pergunta algumas pessoas fazem assim: então eu tenho que estar continuamente a pedir perdão a Deus? Não. Algumas pessoas dizem assim. Eu escrevi aqui 2 perguntas que eu próprio já ouvi no passado. Que é assim: isso de certeza absoluta que todos vocês estão aqui, ou a maior parte de vocês estão aqui, já fizeram a mesma pergunta. Que é o seguinte: então, o que acontece se eu morro e não peço perdão a Deus pelos meus pecados? Quem já pensou assim? Eu já pensei assim. O que acontece se eu peco e não peço perdão a Deus? Ou, outra pergunta: o que acontece se eu cometi um pecado, esqueci-me que cometi aquele pecado e depois eu morro? O que acontece? Ambas essas perguntas estão baseadas numa posição errada. Se nós ainda pensamos assim, e que tem uma má notícia, se calhar você ainda não está salvo. Se você pensa, você e eu, se nós pensamos, se há uma pessoa que vai a uma igreja, pensa assim: mas eu peco, mas ainda não pedi perdão a Deus para aquele pecado, ainda não pedi perdão para aquilo, ou esqueci-me de... Essa é uma posição completamente errada.
é uma posição errada. E quem pensa assim, se calhar não está salvo. Ainda não verdadeiramente se converteu. Ainda não verdadeiramente aceitou a morte de Jesus Cristo. Ou se calhar, então esta mensagem vai ajudar. Esta mensagem... A salvação, igreja, não é baseada, não é uma questão de nós confessarmos todos os dias o nosso pecado. Não é uma questão de até arrepender dos nossos pecados. Não é... A salvação não é baseado em confessar todos os dias, todas as semanas, todos os anos, os mesmos pecados. A salvação não pode ser baseada nisso. Não pode ser. Exatamente. Pois. Até no Velho Testamento, uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no templo. Mas há Cristo. E estou a falar isto porquê? Porque eu quero que vocês fiquem libertos. Amém? Que você não tem que estar a... Isto pode parecer uma coisa boa de estranha e compreendo isso, mas você não tem que estar constantemente a pedir perdão a Deus. Porque você já está perdoado. Porque aquilo que Jesus fez na cruz já limpou tudo o que você tinha. E às vezes a pessoa ouve falar isso, mas não... Parece que há uma trapa, parece a pessoa ainda não acredita nisso. Mas eu tenho que pedir perdão, se eu não peço perdão, se morro, então o que é que acontece? Eu vou para o inferno porque eu não confessei o meu pecado. Está errado, irmãos. Você está numa posição completamente errada em relação àquilo que Cristo fez para nós. Porque você já aceitou aquilo que Cristo fez para nós, você vai saber que os seus pecados foram perdoados naquele dia que você aceitou e vai ser perdoado internamente. Não há ninguém que pode tirar esse perdão de ti. Não há ninguém. Não há situação nenhuma na tua vida que ninguém pode tirar esse perdão. Você já foi perdoado. Diga assim, eu já fui perdoado. Amém? Não preciso abrir a Bíblia, mas eu vou ler 2 versículos aqui. Colossenses 1:14. Toda a gente já sabe. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Atos 10:42 diz assim, e nos mandou pregar o povo e testificar que Ele é a que por Deus foi constituído de juízo dos vivos e dos mortos. E isto dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Agora abra a Bíblia comigo em 1 João 1:8. Agora vai aquecer. 1 João 1, versículo 8. Steve, mas a Bíblia fala que nós temos pedir perdão a Deus. Está a dizer aqui. Vamos lá ver o que é que a Bíblia verdadeiramente fala aqui. 1 João 1, versículo 8. Isto começa bem, isto começa assim. Se dissemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Olha, se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos enganados. Não é isso que a Bíblia está a dizer? Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Já cai por terra aquela conversa que as pessoas dizem, você não pode pecar, agora você é um filho de Deus, não pode pecar. E não estou a dizer que você vai pecar a tudo, e não estou a dizer, atenção, você não vai agora dizer, olha, o pastor daquela igreja diz que você pode pecar a tudo. Não é isso, não é isso. Mas você entende uma coisa, você é carne, faz assim outra vez, faz assim, carninha, você é carne, você vai pecar. E a Bíblia diz aqui, se nós dissemos que não temos pecado, enganamos nós mesmos. E não há verdade em nós. Você é um mentiroso. É isso que a Bíblia quer dizer. Se você diz que não tem pecado, não só você engana-se a si mesmo, você é um mentiroso. Quem está a entender? E depois diz assim no 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se nós confessamos o nosso pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Agora eu vou repetir aquilo que falei há pouco. Em nenhuma parte da Bíblia eu vejo que nós temos de estar continuamente a pedir perdão a Deus. A Bíblia fala aqui, se nós confessamos, você sabe o que é a palavra confessar? Concordar com. Ou declarar. A Bíblia está a dizer aqui, se confessamos o nosso pecado, se nós confessamos a Deus, não estamos a pedir perdão a Deus, estamos a confessar a Deus. Estamos a concordar com Deus que nós pecamos. É tão simples como isso. E não estou a pedir perdão a Deus pelos meus pecados, porque os meus pecados já foram perdoados. Aonde? Na cruz. Estou a fazer sentido aqui ou não? Os meus pecados e os teus pecados, Carolina, foram pregados na cruz do Calvário. Portanto, eu não tenho que estar aqui todos os dias a pedir perdão a Deus. Agora, uma coisa eu posso fazer, eu posso confessar o meu pecado a Deus, e posso concordar, porque confessar significa concordar com, e vou concordar com Deus que eu peco. Já viram a diferença? Porque às vezes a gente estamos nessa assim. Eu peco, tenho que pedir perdão. Faço isto, tenho que pedir perdão. Faço aquilo, tenho que pedir perdão. Estamos a pedir perdão por torto e a direito. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que os meus pecados já foram perdoados. Então, se os meus pecados já foram perdoados, Deus já me perdoou. Por que é que eu vou pedir perdão? Hello? Agora eu posso dizer assim, não, eu vou confessar a Deus que eu erro. Eu peco. Realmente, Senhor, tens razão. Eu sou feito carne e osso, realmente, e não devia falar assim com essa pessoa, mas eu falei. Eu estou a confessar, eu estou a concordar com Deus que eu pequei, mas eu não estou a pedir perdão a Deus. Vocês estão a entender a diferença? Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, confessamos o nosso pecado e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Como é que Ele é fiel e justo? Ele é fiel porque já me perdoou. Se nós confessamos o nosso pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Como é que Ele é fiel? Ele é fiel porque Ele me já perdoou. Ele já me perdoou. Entende? Ele já me perdoou, já perdoou todos os meus pecados. É por isso que Deus é fiel. Ele é justo. Exatamente. Ele é fiel porque Ele me já perdoou. Ele é justo. Como é que Ele é justo? Porque Ele aplicou, cada vez que eu peco, Ele aplica a morte de Jesus sobre aquele pecado. Ele é justo porque eu aceitei Jesus, eu aceitei a vida de Deus na minha vida, eu aceitei Jesus como o meu Senhor e Salvador. Então, quando eu peco, Ele é justo porque Ele sabe que eu sou salvo, então Ele é justo para aplicar a morte de Jesus naquele pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então, quem pensa assim, nós temos de ver uma coisa, temos de ver a nossa posição em Deus e o nosso relacionamento com Deus. Tem tudo a ver com a posição que nós temos e a relação que nós temos com Deus.